Bem, galera, essa é a videoaula de física sobre rotação, translação e torque. Os integrantes do time são o Daniel Strauch, Luiz Sérgio e eu, Cleverson Silva, do primeiro ano de Ciências da Computação, e o William, do segundo ano do mesmo curso. Para começar, vamos definir o que é um corpo extenso. Um corpo extenso é um objeto qualquer do dia a dia que pode possuir infinitos pontos de massa localizados em toda a sua extensão e que as distâncias de um ponto para o outro não variam com o tempo, ou seja, eles são constantes. Como esta é a representação de uma estrela, ela pode possuir diversos pontos de uma extremidade à outra, diferentes proporções de massa nesses pontos e as distâncias entre si são constantes. Um corpo, por intermédio de uma força externa, pode sofrer de dois tipos de movimento: a translação e rotação. Primeiramente, o movimento de translação, que vou usar uma vassoura como exemplo. Coloquei 3 pontos aleatórios sobre ela, o A, o B e o C. Agora, imaginando que esses pontos se movam paralelamente entre si, devido a uma força aplicada sobre ela. Essa vassoura irá sofrer do chamado movimento de translação, que nada mais é quando os pontos do corpo extenso se deslocam paralelamente, fazendo uma translação pura. Agora, quando os pontos girarem ao redor de um dos pontos, reagindo à ação de uma força que foi aplicada a ele, esse corpo sofrerá do movimento de rotação. Um dos pontos se torna o eixo de rotação, aqui é o ponto C, e os outros giram ao seu redor. Bem, para o torque, podemos imaginar a experiência de abrir uma porta. Para isso, nela eu vou aplicar 4 forças como exemplo. A primeira força, F1, eu vou aplicar na direção da dobradiça. A segunda, F2, será aplicada bem próxima à dobradiça. A terceira, F3, vai ser no extremo oposto, mas fazendo um ângulo com a horizontal. E a quarta, F4, no mesmo local da anterior, mas formando um ângulo reto. Partindo daí, nos resta a dúvida: qual dessas forças vai abrir a porta da melhor maneira? A força F1 jamais abrirá essa porta, pois o sentido em que se aplica a força é o da parede, o da dobradiça. Não há como abrir com esta força. A força F2 tem uma certa chance de abrir, mas está próxima demais do eixo. Fica bem difícil. A F3 até vai conseguir abrir a porta, mas com um certo desgaste, com bem menos eficiência, pois ela efetua um ângulo ali com a horizontal. Uma pequena parcela da força é que vai abrir a porta de fato. O que resta é a F4, que com certeza abre a porta, devido à força estar sendo aplicada do lado oposto ao da dobradiça, ou seja, o eixo, e quanto mais distante do eixo, menor a força necessária. Então, o que seria o torque? O torque é aquele que mede a eficiência de uma força em produzir rotação em torno do eixo. O torque, então, seria o equivalente rotacional da força. Mas ainda em torque, é necessário saber o que é uma linha de ação e também o braço de alavanca. O que é o braço de alavanca? Voltaremos então a utilizar uma de nossas forças, a mais eficiente delas, é claro. Para a linha de ação, vamos traçar uma linha paralela ao ponto de aplicação da força. Essa linha se tornará a linha de ação da força. E agora, pegando o eixo da porta, a distância, que aqui vou chamar de L, a distância perpendicular entre a linha de ação e o eixo, esse será o braço de alavanca. Bem, agora podemos definir de uma maneira mais matemática que o torque, representado pela letra tal, é igual à magnitude da força vezes a distância do braço de alavanca. Vamos agora passar para a resolução de alguns exercícios. O primeiro exercício é o seguinte:
Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons, como mostra a figura abaixo. Determine o momento dessa força em relação ao eixo O. Podemos ver pela figura que o momento dessa força será negativo, pois ela gira no sentido horário. Portanto, temos que o momento vai ser igual a menos F, quer dizer, a força negativa, vezes a distância do braço de alavanca. O momento vai ser igual a menos 3 vezes 0,8. O momento vai ser igual a menos 2,4 newtons por metro. E o segundo, uma barra O num plano vertical pode girar em torno de um ponto O. Determine o momento da força F de intensidade de 120 newtons nos 3 casos a seguir. No primeiro caso, então, como F está sendo aplicado na direção da barra, ela não provoca rotação na barra, e o momento torque é nulo. M vai ser igual a 0 newtons por metro. No segundo, a força é igual a 120 newton, e a distância do ponto de aplicação de F até o ponto de giro é uma distância de 3 metros. Logo, o momento vai ser igual a força vezes a distância. Vai ser 120 vezes 3, igual a 360 newtons por metro. Esse é o momento do segundo caso. No terceiro, a força ainda vai ser 120 newtons e a distância do ponto de aplicação de F até o ponto de giro é de 6 metros. Logo, M igual a força vezes a distância vai ser 120 vezes 6, igual a 720 newtons por metro. E é isso aí, está encerrada a videoaula.